Paz do Senhor, meu irmão. Tudo bem? Eu queria compartilhar um texto com os irmãos, uma palavra sobre a Páscoa, no meu entendimento. E nesses dias que a gente está aí quase num cativeiro, né? Eu queria compartilhar alguma coisa assim a respeito da Páscoa, como eu vejo a Páscoa. Primeiramente, a palavra, já como pela própria história, né, já diz o seu significado, né, passagem, que também em inglês tem uma palavra que diz go over, que quer dizer passar por cima. A Páscoa, então, ela pode ser uma passagem, uma saída, uma passagem, ou também pode ser cobrir, uma proteção, né? Proteger o quê? Aqueles que são mais fracos, proteger e garantir uma condição de filhos, né? A Páscoa é, portanto, para todo aquele que crê, que faz uma confissão, que precisa da cobertura pessoal dessa graça desse Deus. E eu vejo alguns marcos, né, que ao longo da história foi definido essa questão da Páscoa. O primeiro que eu vejo é em Gênesis capítulo 3, versículo 7, quando a palavra diz assim: então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui Adão e Eva, quando o Senhor vem na virada do dia, vem conversar com Adão, como ele fazia todos os dias. Naquele dia, Adão, quando percebeu que olhou para a mulher, olhou para ele, que eles estavam nus, então ficaram com vergonha, então teceram para eles vestes com folhas de figueira. E essas vestes eram para esconder a vergonha. Essa vergonha declarava claramente a transgressão, a desobediência, que Deus havia dado uma ordem para que eles não comessem da árvore, fruto da árvore do conhecimento do mal, e eles comeram. Então eles tentaram encobrir, né, um pecado, uma transgressão. Mas é interessante que, se nós olharmos nos dias de hoje, muitos homens fazem a mesma coisa. Tecem para si uma vestimenta, talvez não com folhas mais de figueira, mas com a religiosidade, com conceitos humanos, com tradições humanas. Por exemplo, na semana da Páscoa, muitos não comem carne vermelha, porque a carne vermelha simboliza lá a morte de Cristo na cruz. Mas é interessante, é relativo, porque ontem, assistindo a televisão, eu vi que uma paróquia no interior de São Paulo, como não podem receber os seus fiéis na paróquia por causa da pandemia, eles então amarraram um boneco simbolizando Jesus crucificado, amarraram atrás de uma caminhonete e passaram por toda a cidade, e quando um fiel visse aquele boneco amarrado ali atrás da caminhonete, estendia a mão e era abençoado. Isso é uma tradição. Se não pode comer carne, então por que amarra um boneco? E ainda esse boneco está na cruz até hoje. E também vi numa fila no shopping muitos carros. Eu achei até que eles estavam recebendo uma dose de vacina, né, da gripe, mas não, eles estavam fazendo uma fila enorme para comprar chocolate, para comprar ovo de Páscoa. E alguns diziam que Páscoa sem chocolate não é Páscoa, como outros dizem Páscoa sem bacalhau não é Páscoa, né? Então essas tradições humanas também, elas representam vestes de folhas, não de figueira, mas de tradição humanas. Como há muitas pessoas também que, por ter um cargo social elevado, eu também participam de alguma liderança de igreja, ou aqueles que acham que são levitas, que cantam, aqueles que são pregadores, que têm uma veste diferenciada dos demais. Engano deles, porque da mesma maneira que Adão e Eva se enganaram com aquelas vestes,
no versículo de número 21 do mesmo capítulo 3 de Gênesis, a palavra diz assim: então o Senhor fez roupas de pele com os quais vestiu o homem e sua mulher. Aqui mostra que o Senhor matou um animal, derramou o sangue daquele animal, e com a pele daquele animal, o Senhor então teceu roupas tanto para o homem quanto para a mulher. Esse é o marco. Então, não tem como nos esconder. Podemos nos esconder a nossa nudez, a nossa vergonha, o nosso pecado diante dos homens. Mas diante de Deus, não há vestimenta que encubra a nossa alma perante o Senhor. Não há nenhuma vestimenta que encubra a nossa alma. O segundo marco que nós podemos ver aqui está em Êxodo capítulo 12. Quando é registrada a saída do povo de Israel do cativeiro, né? Quando Deus então levanta Moisés para libertar o povo de Israel, que durante 430 anos ali era um escravo do Egito, né, dos egípcios. Então o Senhor levanta Moisés para libertar. Depois de alguns juízos que Deus derramou sobre Faraó, tantas pragas, 9 pragas, e Faraó não amolecia o coração. De repente, então, Deus levanta a 10ª praga, o juízo, a morte dos primogênitos, tanto dos animais como dos homens. E Deus envia então a 10ª praga, a morte de todos os primogênitos. A ordem dada ali para Moisés é que Moisés falasse com o povo que cada família deveria pegar um cordeiro, macho de 1 ano, sem defeito algum, e esse cordeiro deveria ser assado, porém o seu sangue deveria ser espargido sobre os umbrais das portas e das janelas, e deveria ser assado, não cozido, e deveria ser comido tudo, sua carne, suas vísceras, e sem quebrar um dos ossos do cordeiro. Se a família fosse uma família muito pequena para o cordeiro, poderia chamar uma outra família. E detalhe, eles teriam que comer esse cordeiro todos vestidos, né, com seus trajes, com o embornal pronto para a caminhada, com o cajado na mão, com as sandálias. E se porventura, eu creio que se houvesse ali algum enfermo naquela família, com a morte do cordeiro, com o sangue na porta, quando então o anjo da morte passasse, aquela pessoa seria curada se ela comesse daquele cordeiro, porque eles não poderiam carregar a maca durante o deserto que eles iam caminhar. Eles estavam ali prontos para saírem. Então essa foi a ordem que Deus havia dado. E quando o anjo da morte passasse por sobre a casa, né? Como a palavra que eu disse, go over, como ele passasse cobrindo a casa, e quando não visse o sangue nos umbrais das portas e da janela, então todo aquele primogênito dentro da casa ou dos seus animais seriam mortos. E o Senhor ordenou isso, e Moisés falou com o povo, e o povo fez, e o povo creu, e muitos foram libertos. Então, olhando para essa situação, olhamos então essa viagem de Deus matar um animal inocente para tecer vestes para Adão e para Eva, de Deus colocar essa ordem para o povo de Israel, e aqueles que creram e fizeram conforme a ordem que Moisés havia dado, espargiram o sangue, foram libertos, foram curados e não morreram. Agora, terceiro marco que eu vejo aqui, que é um marco definitivo, vem com João Batista, quando ele olha para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto chega a Páscoa dos judeus, que esse Cordeiro, na sexta-feira pascual, é crucificado, é morto, e é morto por uma morte de cruz, morte de pecador, morte de transgressor, morte de amaldiçoado. Essa morte de cruz, morte de bandido, ele levou sobre si o pecado de todo mundo. Do mundo que era daquela época, do mundo da nossa época e do mundo se vier ainda. O Senhor Jesus já levou o pecado de todo mundo. Ele é a convergência de todas as coisas. Ele diz que
Quem crê nele, né, passa da morte para a vida. Ele diz que quem crê e receber o Senhor não enfrentará a morte. E quando o Senhor estava na cruz, ele diz: Pai, está consumado. Então, telestai, já foi consumado. Nunca mais o juízo da morte visitará você que crê. Esta passagem nos deixa claro, né, que a morte de Cristo na cruz é um marco dessa Páscoa. O Cordeiro Pascual, sem defeito, sem mancha, sem pecado, foi morto para que nós pudéssemos passar deste mundo tenebroso para o governo do reino de Deus. Queridos, que o Senhor te abençoe. Não permita que as tradições te enganem. Não permita que vestes contrárias a que o Senhor nos deu nos engane, porque nós podemos nos vestir para cobrir a nossa nudez diante dos homens. Mas a nudez da nossa alma, só o Senhor pode cobrir. E só pode cobrir através do sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz. Então, uma boa Páscoa para você. Que o Senhor Jesus nasce a cada dia na sua vida. Que o Senhor Jesus faça resplandecer sobre a sua face a glória do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a sua vida, a vida da sua família, em nome de Jesus.